Isso acaba de ser publicado pelo STF e, em resumo, há uma parte em que diz o seguinte, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou ler aqui, peço licença, porque eu estou com o celular e vou ter que ler aqui o que acaba de me chegar. As condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por esta Suprema Corte, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, e em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, isso em caixa alta, aí diz o ministro Alexandre de Moraes, decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida da medida cautelar de proibição de receber visitas. Então está aí o trecho exatamente sobre o qual eu estou discorrendo aqui, que é a determinação, portanto, notícia que acaba de chegar às 6h15, hora de Brasília, o ministro Alexandre de Moraes determinando, portanto, prisão domiciliar a partir de agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão que tem 25 páginas e eu acabo de ler aqui o trecho em que o ministro justifica a necessidade, na visão dele, da prisão domiciliar para o ex-presidente da República. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que as condutas de Bolsonaro desrespeitaram deliberadamente as decisões proferidas pela Corte. Nas palavras do ministro, isso demonstra necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Portal 360 Graus, o maior portal de notícias do Sertão Central. Esta segunda-feira, exatamente 132 dias desde que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós vamos a Brasília, ao vivo, Vladimir Neto. Boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, boa noite a todos. Nós estamos em frente à entrada do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. As duas equipes da Polícia Federal que vieram cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes chegaram aqui ao condomínio no fim da tarde, por volta das 6 horas. Os policiais estavam monitorando a localização de Bolsonaro pelo sinal da tornozeleira eletrônica e assim que ele se aproximou de casa, os policiais o abordaram em frente à garagem. Segundo fontes da Polícia Federal, o ex-presidente foi informado da decisão de prisão domiciliar e, num primeiro momento, não quis assinar. Pediu que a PF esperasse a chegada dos advogados dele, mas depois, em uma conversa ali com a equipe da PF, decidiu assinar. Os policiais não fizeram buscas na casa do ex-presidente, nem chegaram a entrar, mas apreenderam o celular que estava com Bolsonaro. E esse aparelho já foi encaminhado para a perícia da Polícia Federal, e lá ele vai passar por um processo de extração de dados, e esses dados serão depois analisados pelos peritos da Polícia Federal. No fim, a PF ficou pouco tempo em frente à casa do ex-presidente e, nesse momento, não há mais movimentação por lá, só a dos seguranças. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter descumprido de forma reiterada medidas cautelares impostas pelo STF, entre elas o uso de redes sociais dele próprio ou de terceiros. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou a divulgação na internet do discurso de Bolsonaro por telefone para apoiadores que participaram de uma manifestação ontem em Copacabana.
O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais, reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. A fala foi amplamente reproduzida em perfis de parentes e principais aliados. Para Moraes, o material pré-fabricado era para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segue a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes destacou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. O ministro disse que o Supremo foi desrespeitado e que o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com o claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Além da prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro só pode receber visitas de seus advogados e de pessoas autorizadas pelo STF. Ele também está proibido de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros.